Principal objetivo da norma é garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação de bens. Então você vai vendo mais uma vez um bem comum, que é o quê? Segurança e conservação dos bens. Em função tanto da parte falando segurança, tanto pessoal, patrimonial, quanto a parte de economia. Quando a gente fala, se eu tenho a conservação dos bens, eu tenho menor gasto. E isso é o que rege toda a engenharia. Menor custo. Quanto fazer mais com menos. E ela se aplica ó, não só para a parte, por exemplo, residencial, mas também a parte comercial e industrial, desde que 1000 volts alternada, quanto para contínua? 1.500 para contínua. Seja residencial, comercial, industrial, ela está no jogo. E aí, principalmente hoje, em específico, falando do nosso início com a interação prática, primeiro ponto, segurança. Então, já trago novamente uma imagem apelativa aí de uma pessoa sendo curto-circuitada, só para justamente a gente frisar o entendimento. A eletricidade não é brincadeira e pode causar sérios danos, sérios acidentes. E é difícil para a gente só percebe os efeitos dela indireto. Por exemplo, estou mexendo numa escada, tomei um tranco. Geralmente eu vou me desequilibrar. Eu não vou ver a eletricidade vindo, eu só vou ver o efeito dela. Se eu conseguir me equilibrar a ponto de eu não cair, tá legal, mas alguma perturbação eu vou sentir. E às vezes não necessariamente você vai morrer com esse choque, não. Mas e com a queda? A depender da altura. Então, não necessariamente a eletricidade em específico vai ser o único risco ali, mas os efeitos dela são difíceis de enxergar. E aí, muitas das vezes, esse que é o problema. Às vezes o cara está mexendo, não está utilizando um EPI ali, porque é rapidinho. Isso acontece muito e principalmente em acidente doméstico, onde a gente meio que não usa mesmo EPI para fazer um certo reparo ali. Ah, vou trocar a resistência do meu chuveiro, pô, esqueci de desligar o disjuntor, vou mexer. Aí é um risco. Ainda mais falando de um fator, nesse caso, que é a umidade. A gente vai ver o quanto isso agrava a situação. Então, segurança em primeiro lugar. Beleza? Eletricidade é um agente invisível que não tem cor, não tem cheiro e não tem som. E aqui, ó, uma frase bem interessante. A segurança é um dever de todos. E todo profissional deve tratar qualquer medição ou circuito com o máximo de atenção, partindo do princípio que todo choque elétrico é perigoso. E aí a gente volta a dizer, não que é um choque tranquilo, mas às vezes o problema não é nem o choque. Às vezes é a causa, é o que vai acontecer depois do choque. E sem falar que, claro, o choque não precisa de muita coisa também para você vir a óbito só com o choque, não, tá? A gente vai ver o quanto a gente é sensível a essa parte. E aí, uma informação curiosa. Por que, que eu trouxe aqui novamente uma comparação delas? Agora, no âmbito mais falando de segurança. Por quê? Eu acho que vocês já perceberam. A gente põe a mão, põe o dedo na tomada, dá choque. A gente pega numa bateria, não dá choque. A tomada corrente alternada, bateria corrente contínua. Mas por que será? Por que que acontece? Trouxe novamente, isso aqui eu já apresentei para vocês lá nas aulas iniciais, que é a diferença dela. Tensão barra corrente contínua, não há alteração de polaridade. Olha lá, então vamos ver aqui. Ó. Então eu tenho aqui ó, uma representação gráfica com eixo na vertical e um na horizontal. Esse na vertical representa a tensão. Esse na horizontal representa o tempo. Então, nota que à medida que eu vou, ó, comecei do tempo zero. 1, 2, 3, 4, 5 e assim infinito. Olha lá. O que é positivo se mantém positivo e o que é negativo se mantém negativo.
Quanto? Não importa nesse momento. O que importa é aqui se mantém contínuo, uma linha constante à medida que o tempo passa. Na alternada, olha só o que mudou. Na alternada, ó, mesma coisa, tensão, tempo. Ó, passei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Então eu venho, eu vou subir. Ó, passei dessa linha horizontal, tudo para cima é positivo, que está acima do zero. E tudo que está abaixo é negativo. Então, ó, veio até aqui, aí chegou aqui, ó. Daqui para cá, vai continuar passando o tempo, ó, ele ó, vem para cá. Ó. Ou seja, teve momento que ela foi positiva e teve momento que ela foi negativa. Essa, basicamente, é a diferença. E por que que, de fato, a gente, na corrente alternada, a gente tem... Não é que na contínua a gente não sinta, não tome uma descarga ou um choque, isso não seja perceptível para o nosso corpo. O que acontece é que o limiar, o limite de sensibilidade do nosso corpo, ele suporta um pouco mais alto para a corrente contínua do que para a corrente alternada. E isso tem um porquê. Porque a frequência do nosso coração, aqui ó, as correntes, a frequência e o coração. O que que acontece? As correntes alternadas com frequência entre 20 e 100 Hz são as que oferecem o maior risco ao organismo. Especialmente, ó, nossos 60 Hz aí, padrão brasileiro. Por que isso? Porque é justamente nessa frequência que a gente tem uma alta probabilidade de fibrilação ventricular do coração. Ou seja, ele começa a bater de forma desordenada, ele perde a frequência. Por isso que a gente sente a contração dos nossos músculos de uma forma ordenada. Na verdade, o coração está bombeando ali numa frequência cardíaca para todo o funcionamento do nosso corpo, cérebro e músculos. À medida que eu disturbo isso, aí como é que fica? Aí a gente percebe que é o sintoma que a gente tem de largar. E aí o que que acontece? Esse limiar, ou seja, esse limite de largar na corrente alternada é muito menor do que na corrente contínua. Por quê? Por conta dessa frequência, essa variação de frequência, ela causa uma disturbação do coração. E aí por isso que a gente tem esse sintoma de perturbação. A gente começa a contração dos músculos, você começa a ter uma contração. Por isso que quando uma pessoa está tomando um choque, ela geralmente tem aquele movimento de grudar ali, de ficar colada. Porque os músculos, eles acabam se atrofiando de uma forma, porque justamente o coração está batendo numa forma totalmente desordenada. E aí você perde toda a referência. Comparando com a corrente contínua, para que ocorra essa fibrilação dos ventrílocos, eu preciso aí de uma intensidade de corrente maior. Mas não quer dizer que eu não vou sentir. Quer dizer que eu só suporto um pouco mais. Mas se eu continuar... Não vai pensar, por exemplo, que você vai entrar, por exemplo, num no-break, numa sala de no-break do prédio, onde você tem ali um monte de baterias conectadas, que aquilo não é perigoso. Aquilo é perigoso e muito. Não é porque a corrente, à medida que eu vou elevando tensão e corrente, isso causa a mesma pegada. O nosso corpo ele tem um limite de circulação de corrente elétrica. E esse limite é bem baixo, bem baixinho. A gente vai ver aqui.